Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas ferramentas que eu instalei aqui no projeto que são muito úteis para projetos Python que estão crescendo, que estão escalando, que está com mais pessoas trabalhando, que é o MyPy e o Roof. O MyPy é uma ferramenta de análise de código, análise estática de código, e o Roof já é uma ferramenta de formatação. E nesse vídeo eu vou mostrar a importância de utilizar esse tipo de ferramenta, como que a gente configura essas duas aqui dentro do projeto, e eu vou usar o exemplo do projeto da Maria. Logo em seguida, vou mostrar também como que a gente integra isso dentro do VS Code, ali, usando as extensões, usando os arquivos de configuração, usando os settings JSON do próprio VS Code. E no final ainda vou dar alguns exemplos de uso que eu estou fazendo ali para poder que destacam a importância dessas ferramentas, né? Então, bora lá. Bom, aqui na tela eu deixei aberto no VS Code as extensões de cada uma delas só para poder exemplificar e começar a falar sobre o que é cada uma delas, né? Como aqui a extensão já fala, o MyPy ele é um type checker, ou seja, ele ajuda a gente a fazer as verificações ali em tempo de desenvolvimento, né? Dos tipos das variáveis, se eles estão compatíveis, verificar os retornos das funções, obrigar a gente a seguir algumas regras, como definir os retornos das funções do Python, porque o Python ele é uma linguagem dinâmica. E quando um projeto está escalando, é ideal que a gente coloque esses pontos de segurança dentro do projeto para poder evitar alguns conflitos e erros bobos que subir bug para produção por falta de atenção, por bobeira mesmo, sabe? E se a gente tem umas ferramentas que já conseguem fazer esse tipo de verificação pra gente, ajuda muito. Já o Roof, ele é uma outra ferramenta útil para poder aplicar formatação e padronização no código. Ele ajuda a gente a organizar ali e deixar o código mais legível e padronizado perante toda a codebase. E ter essas duas ferramentas instaladas é algo bem necessário para um projeto que realmente está escalando, que está com mais pessoas trabalhando junto e tal. Ainda não é o meu caso, mas eu já quis aplicar essas duas ferramentas aqui, porque além do projeto ser algo para eu poder entregar um valor, né, e pôr pessoas para poderem usar, é também uma forma de aprendizado. E aprender a lidar com essas ferramentas aqui é ideal no meu desenvolvimento e no desenvolvimento do projeto. Aqui eu deixei destacado alguns problemas que a gente tem no Python real hoje, que é a tipagem dinâmica, os erros só aparecem em runtime, refactor silencioso que quebra o contrato. Às vezes a gente fez uma pequena alteração ali na assinatura de uma função, não viu que ela era usada em outra parte completamente diferente dentro do projeto ali, e a gente quebrou uma parte, subiu para produção aquilo ali quebrado e nem viu. Enquanto tem ferramentas que poderiam ajudar a gente a identificar esses erros muito mais facilmente. E aqui é aquilo que eu falei em projetos médios e grandes, né? Contratos bem definidos, funções previsíveis, retornos consistentes e menos bugs chegando em produção. Bom, e aqui, como eu já disse, o MyPy ele é um type checker estático no Python, parâmetros, retorno, compatibilidade de função, e ele não executa código, isso aqui é bom destacar. Quando eu for mostrar ali a execução do comando que eu uso para poder rodar ele no terminal, ele não executa código, ele apenas analisa, o que é diferente do Roof. Ele, de fato, ele pode alterar o código do projeto. Ele é um linter extremamente rápido, se não me engano ele é feito em Rust, e ele atua na parte de estilos, importes, código morto e boas práticas de código. Inclusive, na configuração, a gente pode definir algumas dessas boas práticas, o que a gente quer seguir, o que não quer seguir. Enfim, existem várias formas de fazer isso. Tá, então já entrando um pouco agora na parte mais prática, como que a gente instala elas dentro do projeto, né? Aqui no meu projeto eu estou usando o Poetry, como vocês podem ver aqui, eu tenho os arquivos do Poetry aqui dentro do projeto, Poetry Lock, e estou usando também aqui o PyProject TOML, para poder fazer algumas configurações, inclusive ele está aberto aqui já para poder mostrar algumas coisas que eu quero mostrar aqui. E o ideal é que a gente instale eles no ambiente de desenvolvimento, por isso tem essa flag "-d" aqui, porque ele não é útil no ambiente de produção, né? Mas eu estou usando Poetry, se você estiver usando pip, o UV ou qualquer outro, também funciona da mesma forma, tá? E depois de rodar esse comando e ter ele instalado dentro do projeto, a gente pode usar esses comandos aqui para poder executar essas verificações. Então aqui, se eu abrir meu terminal, aqui já está até executado, né, que eu estava testando ali para ter certeza. Mas, por exemplo, o Roof, a gente roda Roof Check Fix. Esse Poetry Run aqui é simplesmente porque eu estou usando o ambiente do Poetry. No UV, você usa UV Run, por exemplo. E aqui a gente roda o Fix, ele vai fazer a verificação e, enfim, se tiver coisas a serem alteradas, ele vai alterar. Um exemplo desse Fix que ele roda se eu pegar aqui, por exemplo, e fazer um import aqui, from DTO, import paginated data list DTO. Esse import ele não está sendo usado. Esse check aqui, ele está sendo rodado, eu já vou mostrar como é que eu faço essa configuração, sempre que eu salvo um arquivo. Então só de salvar, ele roda um código, edita e verifica que aquele import não está sendo usado e remove. Isso para toda a base de código. Isso é bem interessante, porque só de você criar um arquivo e já salvar, ele já aplica aquela configuração dentro do projeto. O Roof também, ele roda sem essa flag fix. Ele só faz o check mesmo e te lista no terminal.
muito semelhante ao que o próprio MyPy faz. Quando a gente roda MyPy SRC, ele verifica todos os arquivos e simplesmente lista pra gente no terminal aqui. Ele não tem uma flag fix para poder arrumar tudo automaticamente, então a gente tem que ir lá e atuar, até porque o escopo de atuação do MyPy é muito diferente do Roof, né? Aqui, na hora que ele identifica os problemas, são problemas de tipos, então você pode estar atribuindo, enfim, tentando, por exemplo, fazer o somatório de um inteiro com um dicionário, o que pode não fazer muito sentido, e aí ele vai te identificar esse tipo de coisa. Não tenho certeza se é exatamente o inteiro com o dicionário cai exatamente no caso do MyPy, mas quando a gente tenta realizar operações que não são compatíveis em relação aos tipos, na hora que a gente tenta, enfim, um retorno de uma função, por exemplo, ou algo assim. Para poder usar de exemplo, eu vou, por exemplo, aqui tirar essa resposta aqui, melhor fazer o seguinte, colocar aqui 2 pontos, e tirar aqui. Aqui, como já está configurado na IDE, ele vai ficar vermelho aqui, já vai me mostrar, mas aqui se eu rodar o poet run mypy dentro da pasta source, ele vai identificar que tem um erro aqui. Então, se eu até abrir um pouco mais para cá, ele fala, ó, dentro dessa página aqui, ó, inclusive aqui ele achou 3 erros, porque provavelmente o retorno aqui dessa função ele está sendo usado por outros, essa função está sendo usada em outros lugares e aí ele está gerando erro em outros pontos também, que é exatamente isso, ó, aqui está gerando erro, creation of factory e aqui também. Então, e aí tudo isso aqui é mostrado dentro do próprio retorno, né? Então, aqui injections, linha 73, tá aqui, e function missing return type. Se eu vier aqui e voltar com o tipo de retorno e rodar novamente, ele já vai me mostrar aqui que vai estar tudo ok, tudo certo, rodando. Entende? Então, assim, aqui a gente já consegue ter uma noção da importância disso, né? Um exemplo que eu vou dar aqui de uso, assim, logo após da configuração aqui que eu tive, eu fui arrumar um bug que eu estava tendo em uma outra parte do código, acho que era até relacionado a envio de áudio WhatsApp, e eu mudei um certo contrato ali. E na hora que eu fiz essa mudança de contrato, eu quebrei uma outra parte do código que eu não tinha visto. E como foi uma mudança muito simples, na minha cabeça ali na hora era simplesmente arrumar aquele bug e já subir. E na hora que eu fui subir, eu fui fazer o commit, eu vou mostrar também como é que faz a verificação antes do commit, mas ele já não deixou fazer o commit porque quebrava as coisas do MyPy aqui. Então eu evitei o que era para ser um código para poder arrumar um bug gerasse outro simplesmente por ter o MyPy rodando dentro do projeto, sabe? Tá, mas como que a gente faz essa verificação, né? Essa estruturação, essa configuração dentro do projeto? Aqui eu deixei uma estrutura pré-montada, que é a estrutura que eu tenho aqui dentro, que ela tem a pasta do projeto, tem a pasta source, onde eu coloco o source code, tem o PyProject.ml e tem, que é o que a gente vai olhar agora, mas tem outras 2 coisas que eu quero colocar um pouco mais pra frente também, que é a configuração do arquivo de commit, pré-commit, e a pasta VS Code. Vamos focar primeiro nesse aqui, PyProject.ml, que é esse arquivo aqui. Aqui dentro a gente consegue definir as configurações tanto do Roof quanto do MyPy. Aqui estão nessas partes aqui. O MyPy, ele é definido dessa forma. E antes de falar sobre essas 2 configurações aqui, eu destaco que o MyPy tem, e eu acho que o Roof tem também, que é poder criar um arquivo específico para ele. Você não precisa colocar dentro do PyProject.ml aqui, caso o seu projeto não tenha. Seja um projeto Python mais antigo, por exemplo. E aí você consegue ter um arquivo de configuração para ele. Como eu estou usando dessa forma, eu achei mais fácil colocar aqui dentro. Mas aqui a gente consegue definir algumas configurações. Por exemplo, o MyPy, warn return any, que ele vai me falar aqui que vai dar, se eu colocar algum any no return, ele vai me dar um warn. Ignorar imports que estão faltando, falso. A versão do Python, strict, que é o modo bem restrito mesmo, poder seguir tudo certinho, eu coloquei como true. Mesma coisa o Roof, aí o Roof aqui já entra na parte do linter, né, formatação de código. O tamanho da linha, arquivos poder excluir e tal. E tanto o Roof quanto o MyPy, ele tem algumas configurações para a gente poder não fazer análise dentro de uma determinada pasta, por exemplo, um determinado arquivo. E aqui eu colei aqui só de exemplo, isso aqui não vai ficar no meu projeto porque não faz sentido no meu contexto, mas às vezes a gente não quer aplicar o MyPy em uma determinada pasta. E tem contexto que isso se aplica. Por exemplo, a gente está trabalhando num projeto que tem uma estrutura de microserviços e lá dentro a gente tem o uso do OpenAPI para poder fazer a conexão entre os serviços. E muitas vezes esse OpenAPI ele gera o código automaticamente e a gente copia esse código dentro de uma pasta e coloca dentro do nosso projeto. Porém, esse código não necessariamente está seguindo os padrões do MyPy que a gente definiu para aquele projeto em específico. Porque
Porque lembra que não é uma estrutura universal, né? A gente consegue configurar aqui exatamente como a gente quer que o nosso código dentro do nosso projeto fique. E aí a gente pode pedir simplesmente poder desconsiderar alguma determinada pasta. Então poderia ser aqui Open API, em vez de scripts ele ser models, ou então o serviço que a gente está conectando, service, e aqui tudo que estiver dentro da pasta service, por exemplo, e aí ele não faria na verificação. Isso é inclusive um caso de uso que eu tive na vida real, na empresa que eu estava trabalhando. A gente estava com um projeto do MyPy, fiz a conexão com o OpenAPI, e aí tive que fazer uma configuração do MyPy para poder não quebrar o meu commit ou quebrar na pipeline, por causa de códigos que são gerados automaticamente. Enfim, tem várias configurações úteis. Eu acho que vale a pena dar uma olhada na documentação do MyPy, na documentação do Ruby, para poder entender quais são os pontos, que pode ter algo muito específico dentro do seu contexto que vale a pena ser configurado à parte. Beleza? Bom, e além dessa configuração, né, que a gente pode fazer aqui usando esse pyproject.tom, a gente tem a configuração do VS Code. Esse aqui eu vou deixar por último, mas a gente tem a configuração do VS Code. E aqui eu vou destacar o seguinte: dentro da IDE, a gente tem as configurações de nível de usuário, a gente tem as configurações em nível de linguagem, workspace e tal, e tem as configurações em nível de projeto. O que eu gosto de fazer é sempre fazer as configurações em nível de projeto, na maioria das vezes, né? Porque, por exemplo, aqui a gente está usando o MyPy e o Roof. Pode ter projetos em que a gente não quer aplicar essas configurações do MyPy e Roof, então não faz sentido a gente colocar esse nível de usuário, nível de workspace, porque pode ser um projeto muito pequeno, por exemplo, que a gente não vai fazer as verificações de tipo strict, que o MyPy implica, força a gente fazer. E aí você vai ter um projeto pequeno e vai estar todo vermelho ali, todo cheio de warning, sendo que você nem queria estar fazendo esse tipo de validação. Enquanto em projetos maiores, onde essas validações, se rodar de maneira mais estrita, faz todo sentido, você quer ter aquilo ali. Então a gente pode ter aqui dentro do VS Code, a pasta .VS Code no projeto, além do launch.json, né, que a gente já está acostumado para poder fazer debug da aplicação, a gente pode ter esse settings.json aqui que a gente aplica as configurações do MyPy e do Roof aqui. Então, Roof lint enable true, Roof import strategy from environment, e aqui a gente aplica as configurações, né? Eu não vou entrar no detalhe de cada configuração aqui, então vale a pena dar uma olhada sobre, mas é bem interessante. Então, para poder ter isso aqui, basta a gente adicionar as extensões, instalar elas dentro do projeto, e a partir disso elas já vão buscar um arquivo de configuração. E ele segue uma ordem de prioridade, né? O arquivo de configuração dentro do projeto ele tem uma ordem de prioridade maior que o do Workspace, que tem uma ordem de prioridade maior do que a do usuário. Então aqui a gente define uma ordem de prioridade geral. No meu caso, na questão de Workspace, eu nem cheguei a aplicar configuração nenhuma. Eu sempre gosto de ter esse settings.json aqui, porque eu acho mais útil para poder deixar formatado dentro do projeto da forma que eu quero, né? Aqui eu mostrei o do Roof, né? Mas aqui a gente tem o do MyPy aqui também, aqui do From Environment. Tem aqui falando que é strict, que é para poder pegar o arquivo de configuração dentro do pyproject.toml ali, que é o arquivo que eu mostrei anteriormente, né? Que a gente definiu aquelas configurações. E aqui também o Workspace Folder, que é para poder partir daquele Workspace. Então eu estou fazendo verificação no Workspace inteiro. Aqui na execução, né, eu mostrei que é dentro do SRC, mas ali eu coloquei no Workspace inteiro, porque não vai fazer diferença, né? Mas é isso, então aqui eu recomendo utilizar sempre o settings.json para aplicar esse tipo de configuração dentro do Workspace inteiro. Aqui a gente já passou pela extensão do VS Code, e para finalizar, eu vou falar sobre esse hook pré-commit. Porque pensa comigo, a pessoa está desenvolvendo ali e ela quer aplicar isso ali dentro do projeto e tal, só que não necessariamente você vai lembrar de ficar rodando os comandos no terminal o tempo todo, ou ficar, enfim, antes de cada PR, enfim, ter os momentos ali de rodar. O ideal é que a gente já coloque isso para cada commit que seja feito. Eu vou dar um exemplo aqui, em que eu tenho esse arquivo de configuração aqui, deixa eu só achar ele. Aqui, pré-commit config YAML. É um arquivo de configuração bem simples em que eu fiz para poder usar meu próprio ambiente e poder rodar as verificações do MyPy e do Roof. E aqui no caso é um arquivo bem simplão mesmo, não tem muita coisa, né? Aqui o name pode poder rodar via Poetry. Aqui qual que é o comando que ele vai usar, Poetry run mypy src. Isso aqui é para pré-commit, não é aquele que eu mostrei no settings.json. Linguagem de sistema, tipo Python, pass file names aqui eu coloquei como false, porque tem algumas configurações relacionadas às bibliotecas que ele está usando, então se ele não encontrar um import de uma biblioteca,
aliás, se ele não encontrar um módulo que é de uma biblioteca, ele vai dar um problema. Always run true, verbose true. E aqui a parte do Poetry, né? A gente fazer a configuração para poder identificar que é o Poetry que ele está rodando. No meu caso aqui, uma configuração que eu fiz, que tem esses pontos aqui, é que ele usa o meu próprio ambiente para poder rodar. Porque quando eu fiz a configuração desse hook, eu vi que ele estava usando um ambiente externo. E aí ele dava problemas com as dependências que eu citei anteriormente, né? Que ele via lá, tinha um import do FastAPI, mas não encontrava o módulo FastAPI e quebrava. É que eu simplesmente rodo na minha máquina, porque se a pessoa já está com o ambiente de desenvolvimento configurado, é só utilizar esse ambiente de desenvolvimento configurado para poder rodar as verificações, né? E para poder dar um exemplo disso aqui, eu vou, por exemplo, foi o mesmo teste que eu fiz antes, né? Eu tirar aqui o state graph, colocar ele aqui e vou tentar fazer o commit que não vai funcionar. Então, se eu vou aqui, não vai funcionar. Na hora que eu der o commit, ele tá rodando ali o roof, né? Não é instantâneo. Se eu vier aqui, show command output, ele vai mostrar aqui, ó, que é exatamente. Então, o meu commit não foi feito por causa desse ponto aqui em específico. Se eu remover e voltar aqui essa parte, ó, e fizer algum outro teste, né, para ele poder ter alguma alteração, comentário teste. E vir aqui, ó, a única alteração vai ser o comentário teste. Agora esse aqui, ele vai funcionar. Então ele vai rodar, vai verificar que tudo está certo e o commit vai ser feito. Vou já puxar aqui. Opa. Se eu puxar aqui a parte dos commits, o head aqui agora é... Deixa eu atualizar aqui. O último commit, Maria Graph, que é exatamente o comentário que eu coloquei ali. Então isso aqui é bem útil mesmo. Como eu disse anteriormente, teve um momento em que eu fui fazer uma alteração de um bug, ajuste de um bug e ia subir um código, e aí um código com bug, e aí ele me deu o alerta e não deixou fazer o commit. Bom, pessoal, e é basicamente isso. Aqui algumas considerações, né, que muita gente acha, muita gente até dentro da comunidade Python, acha que o MyPy, esse roof, esse tipo de checagem, ele ingessa o Python e tal, mas eu acho que existe um contexto adequado para a gente poder fazer o uso desse tipo de ferramenta, então não é necessariamente burocracia, é uma rede de segurança, ele escala bem com o projeto, é para a gente poder fazer projetos realmente grandes, escaláveis, facilita a gente refatorar, dá muito mais segurança na hora que a gente está mudando contratos e alterando o nosso sistema ali. Melhora o onboard, imagina uma pessoa que ela entrou, ela tem toda a estrutura ali, já consegue entender melhor os contratos, o que está sendo feito em cada parte, de uma maneira muito mais simples. Protege produção, código profissional do Python tem contrato, então quando a gente fala realmente projetos profissionais, de engenheiros profissionais, construindo coisas com escala, tem que ter contrato. E essas ferramentas ajudam a gente a manter esses contratos vivos e sendo seguidos adequadamente. E o custo inicial é pequeno comparado ao custo de bugs em produção, né? Porque às vezes pode aparecer algum bug que parece ser uma coisa mega complexa e na verdade era simplesmente uma tipagem ali que não estava sendo seguida. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, deixa um comentário embaixo para falar o que você achou e muito obrigado, até mais.